Aleluia. Capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, verso 14, 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sua sogra desde que estava em cama com febre. E tocou-lhe a mão, a febre deixou. E ela se levantou e servia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Versículo 17. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta Isaías. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Meus queridos, nesta noite eu quero falar aqui no mínimo três causas que muitas das vezes carreta uma enfermidade nas nossas vidas. No mínimo três causas. Dentro da Bíblia eu vou te mostrar que muitas das vezes nos carreta nas nossas vidas. O capítulo ao qual que nós lemos foi o capítulo 53 do profeta Isaías. Muitos, louvado seja Deus, teólogos, tiram esse capítulo, um capítulo profético, falando acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, louvado seja Deus, Isaías profetiza falando a característica do nosso Jesus Cristo. Louvado seja Deus, quando ele estava profetizando, bendito é o nome do Senhor, quando 700 anos depois se cumpriu essa profecia, quando Jesus estava na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Quando ele foi ali, julgado pelo apóstolo Pilato, carregou aquela cruz nas ruas dolorosas de Jerusalém, chegou até o Monte da Caveira e lá foi crucificado. E ali era um retrato, Isaías estava falando a prefiguração do retrato de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é a característica que aconteceu na vida dele. Bendito seja Deus. E aqui, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías estava falando, e as suas dores levou sobre si. E as nossas dores ele levou sobre si. Bendito seja e glorificado o nome do Senhor. Que ele diz, ele vai mais profundo, e contudo nos consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Nós outra hora estava oprimido, o inimigo das nossas almas estava nos oprimindo, nós não tínhamos direito a essa salvação. Mas, querido, quando nós lemos aqui no capítulo 8 do Evangelho de Jesus, Jesus agora, louvado seja Deus, 700 anos depois da profecia de Isaías, está Jesus pregando acerca do reino de Deus. Jesus agora está, louvado seja Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios, louvado seja Deus, no nome dele, aleluia, os demônios se submetiam. E quando nós vemos aqui agora, Isaías, nosso querido amado Mateus está falando, aleluia, que Isaías já tinha profetizado, Isaías já tinha falado, e agora Jesus chega ali na casa da sogra de Pedro, aleluia, e disse que ela estava deitada, estava com febre, aleluia, e Jesus, aleluia, tocou nela, louvado seja Deus, e aquela febre foi embora. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que agora aquela mulher de tão alegre, com certeza, aquela mulher não ficou agora no comodismo e no informalismo. Ela se levantou e foi servir ao mestre. E agora diz a palavra do Senhor que agora, louvado seja Deus, que quando agora vira aquela cena, trouxeram muitos endemoniados, muitos enfermos, e todos aqueles que via Jesus curava, Jesus libertava, que isto era o desejo dele. Glória a Deus. Meus queridos, nós temos aqui falado nesta tarde, nesta noite, de algumas enfermidades, que muitas das vezes é propício vir nas nossas vidas. A Bíblia fala no mínimo de 3 tipos de causa que nos causa uma enfermidade. Muitas das vezes é uma enfermidade normal, muitas vezes genérica, que muitos já nascem com ela. Bendito seja Deus, muitas das vezes uma enfermidade que nosso organismo muitas vezes, através
do alimento, muitas vezes nós carregamos o alimento do nosso organismo, ela não se adapta, e muitas vezes nós carregamos a enfermidade. Se você prestar atenção na Bíblia, aleluia, nem todas as doenças Jesus curou, nem Deus curou, aleluia, muitas das vezes, irmão, nem todas as doenças era pecado, nem todas as enfermidades era demônio. Mas se você prestar atenção, a Bíblia fala de um homem usado por Deus. A Bíblia fala do profeta Eliseu. Este homem, aleluia, foi um grande profeta de Deus, foi um grande vaso usado na mão de Deus. Mas se você prestar atenção, querido, este homem foi usado por Deus para até ressuscitar morto. Este homem foi usado por Deus para curar algum leproso. Este homem foi usado por Deus, aleluia, para fazer alguns sinais sobre a natureza. Bendito seja Deus. Mas, meu querido, a Bíblia diz que este homem foi acarretado de uma enfermidade. Lá, no livro, no segundo livro de Reis, lá no capítulo de número 13, diz a Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 13, lá no versículo 14, diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença de que morreu. Louvado seja o querido. Este homem tinha comunhão com Deus, este homem falava com Deus, este homem andava com Deus, este homem manifestava, Deus manifestava a glória da vida dele, mas acarretou uma doença. Não diz a Bíblia, não especifica qual foi o tipo, aleluia, da doença, e também não diz por que ele acarretou aquela doença, mas diz uma coisa: daquela doença, daquela enfermidade, Eliseu morreu. Bendito é o nome do Senhor. Era uma natureza, irmão, esta enfermidade normal, muitas vezes que vem da vida do ser humano, do homem e da mulher, bendito seja Deus, que acarreta muitas das vezes por causa do organismo, e muitas das vezes por causa nova natural da vida do ser humano. Mas tem uma vida, outro tipo de enfermidade, louvado seja Deus, que é acarretado através do pecado. Querido, preste atenção que diz a Bíblia. A Bíblia diz, querido, que Jesus agora, louvado seja Deus, Jesus estava em Cafarnaum. Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, a Bíblia diz que agora, louvado seja Deus, Jesus entra em Cafarnaum. Aleluia, estava na sua casa em Cafarnaum. E a Bíblia diz que agora uma grande multidão, aleluia, entra naquela casa que já não cabia, porque era grande Jesus estava, sempre tinha uma multidão. E aí na Bíblia diz, louvado seja Deus, que de repente acontece uma cena. Agora a Bíblia diz que tinha 4 homens, existia um paralítico, aleluia, aqueles 4 homens viram aquele homem naquele estado e viu que ali Jesus estava, sempre alguma coisa acontecia. A Bíblia diz que onde Jesus